Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Laboratório Culinário. E hoje com duas beldades aqui, Rochelle Galo, da farmácia Ars Curandi, farmacêutica e proprietária, minha colega há mais de 25 anos na área magistral. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, doutora Raquel Lobato, médica dermatologista, há mais de quantos anos, doutora Raquel? Na Dermato, 15 anos. Agora tu falou 25 anos, esse ano eu faço 25 anos de formada. De formada. E proprietária da clínica Raquel Lobato em Porto Alegre. Há quantos anos, doutora Raquel? Na clínica aqui em Porto Alegre, há 5 anos, quase 6 anos. Então, o tema de hoje, né, é como envelhecer com uma pele bonita e o limite entre o belo e o exagero, né? Os exageros de procedimentos estéticos. Eu acredito que hoje a gente vai falar de um tema que é super importante, porque todos nós envelheceremos, mas queremos envelhecer bem, né? E a pele é o que realmente mais mostra isso em fotos, no Instagram, para todas as outras pessoas, e a pele mostra muito do que passamos, né? Do que é o envelhecer de uma maneira mais saudável. E aí, envelhecer com saúde é possível, apesar de não se controlar a idade. Você pode retardar algumas marcas, como pés de galinha, rugas e flacidez, com escolhas inteligentes ao longo da vida. E eu acredito que uma das escolhas mais inteligentes são os procedimentos estéticos feitos com parcimônia, aliados, como diz o mesmo próprio podcast, com a nutrição e a farmácia. Doutora Raquel, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A gente fica muito, muito contente, né, Rochelle, de ter a doutora Raquel aqui hoje. Uma honra. Doutora Raquel, conta um pouquinho da tua história pra gente. Assim, eu fiz faculdade em Pelotas. Recentemente até eu falei isso nas minhas redes sociais. Eu fiz faculdade em Pelotas. E já no último ano eu vim para Porto Alegre, onde eu fui doutoranda aqui e fiz residência aqui, em clínica. Depois eu fiz medicina estética no Rio de Janeiro. E nunca mais voltei para o interior, não voltei mais para Pelotas. Fiz o curso de pós-graduação em medicina estética no Rio e comecei a atuar em 2001. Era uma época que Botox, inclusive, era um procedimento assim recente, que a gente tinha assim, que explicar, as pessoas não sabiam muito bem como funcionava. E no início, eu trabalhava com Botox, a toxina botulínica, com mesoterapia, intradermoterapia e peelings. Era aquelas injeções dolorosíssimas, meu Deus, mesoterapia, lembro disso. Mesoterapia para celulite, para gordura localizada, enfim, com vários ativos. E era isso que se fazia no início, lá em 2001, 2002. Eu já comecei atuando na medicina estética. Depois eu fiz cirurgia dermatológica, depois finalmente dermatologia. E aí sigo nesse meio até hoje, né? E como é que começou essa paixão pela estética dentro da medicina? Foi uma escolha do tipo, eu gosto da beleza, quero prolongar isso? Não, na verdade, Graça, assim, eu passei no Conceição, no Hospital da Criança Conceição, e até assim, na parte da oncologia, muitas doenças dermatológicas e muitas reações por conta até do tratamento. E eu me encantei com essa parte de doenças dermatológicas na pediatria. Interessante. E a procura começou por isso. Tanto que durante um tempo eu atendia muita pediatria, assim, em plantões, quando a gente começa a fazer plantão, enfim, por conta disso. E aí, nessa procura, eu acabei encontrando fui uma das primeiras turmas de medicina estética no Brasil, lá no Rio. Depois esse curso se estendeu para Curitiba, São Paulo, mas o foco inicial eram as doenças dermatológicas. Interessante. Em crianças, né? A pediatria dermatológica. E hoje, nesse universo estético, né, fazendo já uma pergunta direta para a gente começar com um pouco de polêmica, no universo estético, o que está sendo mais buscado? Porque a gente teve uma tendência, primeiro, como tu mesmo disseste, o Botox veio, né, junto aí aliado à mesoterapia, e foram vindo vários outros procedimentos, preenchimentos, teve uma onda muito grande de preenchimento com ácido hialurônico, né, e depois eu acredito que a gente esteja na onda dos bioestimuladores de colágeno no momento. Como é que a gente vê esse mercado da estética agora, em relação aos procedimentos, e quais são os mais procurados? Graça, assim,
o primeiro procedimento estético, realmente, assim, fora cirúrgico, né, as cirurgias, realmente foi a toxina. E houve esse boom dos procedimentos estéticos muito por conta dessa exposição que a gente tem atualmente às redes sociais. A gente está aqui, tem várias câmeras nos filmando, as pessoas começam a se ver mais. E essa procura aumentou muito. E aí culminou assim, com uma perda um pouco assim, do senso crítico. As pessoas se olham, não se gostam e querem modificar o que vem. Exatamente, né? E aí dependendo... Se comparam também. Né? Muito. Muita comparação. Então, assim, a coisa do vídeo, por exemplo, principalmente na pandemia, a papada, o pescoço, coisas que às vezes no dia a dia a pessoa nem olhava com tanta atenção, isso começou a incomodar. Porque elas ficavam se filmando muito mais no Instagram para falar alguma coisa e começaram a se olhar. Tudo, porque pra assim... ter o contato com as pessoas, né? Não só pelo contato, né, Rochelle? Porque assim, hoje em dia, qualquer negócio, qualquer profissão exige que tu te exponhas. Uhum. Tá? Qualquer pessoa. Tu pode trabalhar com culinária, ser uma chefe de cozinha, ser médica, ser farmacêutica, dona de loja. E tudo vai aparecer. Tu precisa aparecer. Não, é o então, marketing. Tu é teu cartão de visita, assim, né? Então, essa exposição maior fez com que as pessoas se olhassem mais, se vissem mais e buscassem mais por beleza, por qualidade. E aí também, né, nessa procura, às vezes, os exageros. O que eu vejo atualmente no consultório, né? As pessoas já chegam dizendo, eu não quero ficar de tal jeito, eu não quero ficar assim. Não quero ficar com a boca de pato. A gente sabe como é, né? Não quero preencher tanto. A gente sabe como é. Então, nós, todas as mulheres, sabemos como é. Não querer ficar com a boca de pato. Então é isso, assim, ó. A cara do fofão. Não quero ficar bochechuda. Isso é uma coisa... Todas as... Principalmente uma paciente que vai na primeira vez. Doutora, eu vejo o teu trabalho. Eu acho que tu trabalha muito com uma linha, assim, de naturalidade. Isso, aquilo. Eu costumo brincar, assim, ó. Teve a fase da harmonização facial e agora da naturalização facial. Porque é isso que as pessoas estão buscando. Ficarem bem sem perder as suas características, né? Porque a gente vê, às vezes, muitos procedimentos por aí, as pessoas começam a modificar. Eu digo, e aí elas, é uma mas não é mais a mesma desarmonização. pessoa. Não é mais... Exatamente. Não melhorou. Eu acredito que o procedimento, só te interrompendo, eu acredito que o procedimento estético seja envelhecer bem, mas sem descaracterizar teu rosto, tuas feições, né, a tua genética. Até porque nós viveremos, né, salvo ocorra algo em contrário, cada vez mais. Cada vez mais. Amém. Então, a gente tem que pensar, assim, o quanto... Isso é uma coisa que me preocupa, porque, às vezes, assim, os procedimentos em exagero envelhecem. Então, a gente vê, às vezes, pessoas... Eu tenho... Esse ano eu faço 49 anos. Mas a gente vê, às vezes, profissionais que têm 30... E que eu olho, né? Não sei se sou eu que me acho. Às vezes eu digo, meu Deus, você tá parecendo muito melhor. Tá parecendo mais velha do que eu. Porque às vezes acontece. O rosto inflado demais, muito procedimento acaba pesando. E tu falaste em bioestimulador de colágeno. É um procedimento que eu gosto muitíssimo. Mas o bioestimulador de colágeno, dependendo da técnica, ele também volumiza. Então, e aí pode deixar uma cara com é rosto de lua cheia. É um produto que vem sendo cada vez mais procurado, porque assim, porque o resultado é natural, estímulo de colágeno, não é um preenchedor. Claro. Ok, ele não é um gel de ácido hialurônico, ele não é um preenchedor. Mas para ele não aumentar volume, ele não inflar, ele tem que ter técnica e local adequado para ser aplicado. Isso faz a grande diferença, porque eu já vi várias aplicações aí de bioestimulador de colágeno. É porque bioestimulador, assim, nossa... Não pode ser. Não pode ser. Tipo assim, não pode ser. Tá errado. E não está errado. É aplicado de maneira errada. Exatamente. Vai depender da técnica, do local e do volume. Né? Então, assim, isso é outra coisa que a gente tem que sempre assim, avaliar, não ser mercenário na sua profissão e indicar aquilo que vai fazer bem, né? Sempre pensar no bem-estar do paciente, isso é uma coisa que eu cuido muito. É muito mais fácil uma paciente voltar e dizer assim, Raquel, acho que aqui ficou faltando, do que ela dizer assim, Raquel, tá todo mundo falando que eu tô diferente, que eu tô estranha, que tá esquisito. Eu ia perguntar como é que é feita a avaliação da felicidade e do exagero ou não do procedimento. E isso é muito claro, né? Quando alguém diz assim, olha, tu fez alguma coisa, mas eu não consigo perceber o que é. Eu não consigo identificar. Pra mim é o maior elogio. Quando alguém diz assim, tu fizeste alguma coisa no rosto? E aí eu penso, fiz. Aí ela disse, mas o que tu fez? Porque eu não consigo identificar, mas tá ótimo. Perfeito.
né? É isso Mas aí. vamos dizer assim, ai, nossa, tu aumentou muito o lábio. A pessoa já diz de cara o procedimento que tu fez, tem alguma coisa aí. Então, ou seja, passou um pouco do ponto. E isso é outro medo, porque assim, as pessoas estão ficando parecidas. Todas iguais. Uma forma de lábios, de bochechas, de queixo. De ângulos de mandíbula muito marcados, enfim. Então, isso é um cuidado que tem que ter. Isso faz parte do visagismo do profissional que avalia, de ver o que fica bem, né, o que vai beneficiar e não descaracterizar. A gente vê, inclusive, assim, ó, na mídia, atrizes que estão retirando produtos. Por quê? Porque elas tinham um rosto muito mais angelical, muito mais feminino, muito mais jovial antes do procedimento. Estão ficando brutas. Assim, eu ia comentar, porque às vezes a gente vê a foto de uma atriz, dessas famosas, assim, às vezes quando tinha lá seus 20 aos 50 anos, algumas, assim, elas tá natural, mas tá muito melhor hoje aos 50 do que aos 20, assim, então a é uma Cher. coisa... Vamos falar da Cher. A Cher tá com o quê? 70 anos, eu acho. Não, mais. Eu acho que a Cher tem mais. Gente, é uma loucura. Então é isso, a gente tem que pensar que se antes assim se vivia 80, a gente vai viver 90 mais, né? Então a gente é uma geração já de centenários, né, que vem por aí. Então tem que ver tudo isso, porque assim, mas é reabsorvível, os produtos são reabsorvíveis. Sim, mas né? duram um tempo. Mas eles duram um tempo. Todos os produtos estimulam o colágeno, que é o que mais se fala, né? O estímulo de colágeno perdido, enfim. E esse estímulo, né, ele persiste. Então, tanto é que se faz um preenchimento labial um ano, o ano seguinte repõe mais um pouquinho, no terceiro ano, o quarto já nem precisa tanto mais. Né? Porque ele já está se formando Porque nesse ele estímulo. vai estimulando o colágeno. Então, é isso, a gente tem que deixar o produto agir, evitar incorrer em exageros, né? Porque aí a gente vai para o inestetismo, que é o que ninguém quer. E esse é um medo muito frequente, é o que a gente ouve todos os dias. Assim. E aí, falando em relação ao estímulo de colágeno, e é isso que se procura em relação a rejuvenescimento e prevenção do envelhecimento. A questão do exercício físico, eu já vou entrar nesse assunto, né? Porque gosto muito, né? Sou uma praticante, eu sempre, quando começo o podcast, eu digo, vou começar a falar da massa magra aqui. E não seria diferente. A gente está falando em massa magra, dermatologia, estética e melhora ou não de colágeno e aspecto da pele. É óbvio, é sabido que quem realmente faz mais exercício físico, ou digamos musculação, levanta mais peso, a gente tem uma degradação do colágeno maior, né? Então, consequentemente, os procedimentos duram menos em quem se exercita muito. Qual é a tua opinião? O exercício, né, ele faz com que tu tenha oxidação. Estamos oxidando. Exatamente. Então, assim, claro que tem os seus benefícios, né? Mas quem treina pesado, musculação ou corrida, né? A corrida é uma dos piores, sacrificante, tá? porque ainda tem o sol, a questão do sol. Exatamente, mas mesmo tem um poder de oxidação muito maior, o impacto, mesmo que seja em esteira. Então, assim, o exercício, dependendo da medida, ele vai oxidar mais, né? Então, aí essas pessoas têm que ter não só um cuidado com alimentação, porque isso é fundamental, tá? A gente vai falar sobre nutrição e estética, né? Exatamente, com alimentação e com uso de antioxidantes, e aí sim, aí vai ter que, talvez, assim, a pessoa que se exercita muito, já assim, com um nível quase de atleta, assim, tem que... Uma degradação muito maior. Muito maior. Então, assim, tem que fazer bioestimulador mais cedo, a prevenção é muito importante, né? E quando a gente fala de nutrição, não só para prevenir oxidação, mas até pelo efeito e durabilidade dos procedimentos feitos em consultório. Porque isso é uma coisa, às vezes, minha amiga fez bioestimulador, ficou linda. E eu já fiz mais vezes, aí tem que ver como é que dorme, o que come, como é que é o estilo de vida, se fuma, se bebe, tudo isso influencia. Eu, por exemplo, dando o meu exemplo aqui, né? Faço o meu botox, faço o bioestimulador e eu já tenho plena consciência que o meu botox e o meu bioestimulador vão durar menos, né? Por quê? Porque a minha carga de exercício é elevada.
né? Então, eu faço realmente uma musculação maior, mesmo que eu tenha uma alimentação mais equilibrada, mais regrada, que o meu sono seja excelente, né? O que não é, digamos assim, na grande maioria das vezes, porque, enfim, tenho insônia, acordo no meio da noite. E deveria, né? Porque tu sabe que com o exercício melhora muito, né? A produção de hormônio de crescimento, com certeza. de todos. Então, assim, deveria ter um sono mais reparador. Mais reparador. Não bebo, não fumo, né? Então, consequentemente, eu consigo prevenir todos os lados. Mas como eu gosto muito do exercício, o que acontece? Eu degrado esse colágeno por me exercitar, oxidar mais tempo. Aí tu tem uma parte também, Graci, da tua genética, porque a genética das pessoas de pele mais clara também tem uma tendência, assim, a ser uma pele mais frágil, né? E aí vem também a epigenética, né? Que depois a gente vai falar. Pode falar sobre isso. Então, assim, ó, em relação eu sempre brinco que outono, né, vem os procedimentos de queda de cabelo, né, digamos, a maior queixa, eu acredito que a maior queixa na farmácia também, e eu digo no consultório, nutricionalmente falando, Nutri, alguma coisa, tem alguma formulação, suplemento para queda de cabelo. Isso também acontece na clínica? Muito. E assim, ó, Graci, essa coisa, antes a gente tinha, né, essa sazonalidade da queda de cabelo. Isso tem se perdido um pouco, tá? Não sei se pelo evento da Covid, né, que influencia diretamente por ser uma doença inflamatória sistêmica. Eu sempre digo isso, assim, não é uma doença pulmonar, não é uma gripe, é sistêmica, né? A gente sabe disso hoje. E que tem se prolongado. Então, assim, é uma queixa que antes, assim, tinha aquela máxima, as árvores perdem as folhas e a gente perde cabelo. Não mais, tá? Isso tem mudado um pouquinho. E, claro, se faz muito mais diagnóstico de alopecia androgenética, de outras alopécias também, porque agora a gente tem mais suporte, mais embasamento para isso, mas os eflúvios, né, cada vez mais frequentes, assim, é uma queixa que eu te diria quase que constante, diferente de ter aquela sazonalidade como a gente tinha uns anos atrás. E depois do evento da Covid, mais ainda. E na pandemia? Eu observo lá na farmácia, assim, o pessoal sempre depois do Covid veio buscar assim muito mais a farmácia no intuito de, eu tô com uma queda absurda, como é que eu resolvo isso? Então, assim, tem a vacinação também, há trabalhos que mostram que mexe no sistema imunológico, então pode promover a queda de cabelo. Pode promover a queda de cabelo, então isso é uma coisa muito, muito além das doenças autoimunes, né, que hoje estão muito presentes também. Também, e que também, né, há uma associação com a imunização em massa, né? E a questão digamos, da Covid e da pandemia, isso fez a procura aumentar de procedimentos? Muito. E o que eles procuravam mais? Tudo que fosse facial, porque o rosto estava exposto? Não só por isso. No início da pandemia, que eu acho que assim como eu, várias pessoas pensaram assim, não, isso é um período, vai ser rápido. Procedimentos que, assim, que necessitam de um downtime, de um repouso maior, né? Então, assim, laser fracionado, laser mais agressivo, os procedimentos que inchavam, que edemaciavam. No início, eu lembro que, assim, eu fechei o consultório dia 18 de março, na pandemia, e várias pacientes começaram a me ligar. Depois, eu queria aproveitar para fazer um laser. Tu está atendendo? Eu queria aproveitar para fazer um laser, porque já que eu não estou trabalhando... Então, assim, isso, logo no início, a procura foi por procedimentos, assim, mais agressivos, digamos. Sim. Que precisavam de um repouso maior. Depois, houve aquela ponderação. Já que eu não posso viajar, já que eu não vou ter festa, já que eu não vou casar, a coisa de começar a se cuidar, muitas vezes procedimentos que eram adiados, porque tinham outras prioridades, começaram a se cuidar mais. Inclusive a cirurgia plástica. Muito. Aumentou muito. A cirurgia plástica, por quê? Porque eu vou ficar sem fazer nada, eu vou fazer a recalchutagem. E eu tenho tempo para me recuperar. Exato. Né? Então, assim, isso foi um boom dos procedimentos, isso tem índices que mostram isso. Não só faciais, mas também corporais, mas principalmente faciais. Claro. E houve, pelo menos na minha casuística, na minha clínica, uma procura maior por regiões de pescoço e colo.
Porque apareciam sim. nas câmeras. Professoras que davam aula, que se viam, que não se viam nessa posição normalmente, né? Então, assim, o Zoom, né? Aulas, assim, que a gente fazia. Claro, Todo- claro. Sim, Todo mundo. live toda Exato. hora. Todo mundo. Live toda hora. Então, assim, é bem isso. Tinha live toda noite. Meu pescoço. Tem um piruzinho aqui. não Cada sei o quê. noite da Beleza. live enxergava algum defeito. Meu Deus, preciso modificar isso já. Mulher. Quem atire a primeira pedra? Quem aqui não falou isso? Meu Deus, tô horrível, preciso melhorar isso aqui. Todo mundo. E falando aí então um pouquinho também de nutricosméticos, Rochelle, o que a gente pode falar sobre nutricosméticos aliada à dermatologia? Eu acho que o nutricosmético hoje ele é fundamental. O nutricosmético a gente hoje chama as cápsulas da beleza. Todo mundo conhece como as cápsulas da beleza, mas é a união da nutrição com a parte cosmética, né? Então, vários bioativos que têm a ação como de um benefício para o organismo, para a pele, né? Então, a gente pode, normalmente, o pessoal procura esses ativos, né? A gente conhece os peptídeos de colágeno, o silício, né? Que vão ter esse efeito que a gente chama, às vezes, o in e o out, né? Então, assim, o in, o que se ingere, cápsula, Claro. e o out, o que vai passar na pele. E eu acho isso é fundamental. A nutrição, porque a gente nada supera a nutrição, né? Primeiro a nutrição, aí a gente faz a suplementação do nutricosmético aliado ao procedimento, porque isso vai melhorar a qualidade dessa pele. Então, o procedimento vai aparecer melhor, a pele mais viçosa, às vezes até numa celulite, a gente pode dizer assim, que é um processo inflamatório. Depois acho que a gente vai entrar nesse assunto. É importante assim frisar que todas assim, a gente fala muito proteína porque o nosso corpo é proteína, regido por né? proteínas e então, aminoácidos. Aminoácidos, proteínas, as vitaminas que são muito importantes, né, para a formação de colágeno e para a manutenção dos outros sistemas. Mas assim, a gente quando fala nessa suplementação pensa muito assim nos procedimentos dermatológicos, ok? São fundamentais e um não vive sem o outro. Né? Eu tenho como prática, assim, sempre, principalmente quando vai fazer algum procedimento para estímulo de colágeno, né? Tem que ter uma suplementação, porque vai favorecer o resultado, vai melhorar, até porque a nossa, pela correria do dia a dia, a nossa nutrição nem sempre é a mais adequada e a melhor qualidade. Mas não só nos procedimentos dermatológicos, como também pré e pós-cirúrgico. Então, eu vejo que isso, assim, alguns cirurgiões plásticos, que eles são um pouquinho mais resistentes, mas eles já estão indo muitos... nessa... Meu celular que está incomodando. Indo nesse caminho de ter, assim, cápsulas para preparar antes da cirurgia, para melhorar a cicatrização, porque a gente sabe que melhora, porque tem uma ação anti-inflamatória e no pós-operatório também. Então, o que eu posso falar, então, em relação a nutricosméticos, né? Então, um nutricosmético que a gente costuma chamar como cápsula da beleza ou pílula da beleza, né? Ele vai trazer, na verdade, uma funcionalidade nutricional para a saúde do paciente. Seja ela um antioxidante, seja ela um estímulo de colágeno e fibroblastos, uma melhora das nossas cadeias de proteína e aminoácidos e trazendo aí, então, essa funcionalidade de conseguir unir a nutrição com a parte cosmética, né? Então, a nutracêutica, que a gente está falando. E aí, melhora também sintomas de cicatrização, né? Processos de cicatrização. O zinco, importante nessa cicatrização. Então, cirurgia plástica vai estar se beneficiando da suplementação. A dermatologia estética vai estar se beneficiando dessa prescrição, porque vai estar trazendo esses compostos bioativos, né? Esses nutricosméticos, os mais clássicos aí. Então, zinco, selênio, peptídeos de colágeno. Do complexo B, que são cofatores de várias rotas bioquímicas. Vitaminas do complexo B, vitamina E. Então, vitamina aí a E, gente vitamina tem... C, vitamina A. Dando um exemplo... Todas. Se a gente falou assim, zinco, selênio, se a gente pensar assim, o zinco para o cabelo é importante, no melasma é importante, dependendo da concentração. Né? Para o processo cicatricial é importante, como ação anti-inflamatória é importante. Então, assim, existem alguns ativos que assim, fazem parte de vários... Que a gente poderia falar minerais, rotas mas... metabólicas, assim, que são minerais, essenciais. vitaminas seriam exatamente aquele polivitamínico completo, assim. Mas nas dosagens, né? Adequado. Aí a gente pode até falar em relação a dosagens, né? Que isso é super importante. A gente estava falando ali antes na sala, comentando o que a gente gostaria de expor aqui, em relação a dosagens
dosagens, né? Dosagens prescritas de nutricosméticos. Quais são as diferenças das dosagens de nutricosméticos manipulados, por exemplo, prescritos por dermatologistas, por médicos, e aquilo que a gente encontra nas farmácias. Isso é uma coisa que eu sempre explico para os meus pacientes, assim, ó, tanto cápsulas quanto os de uso tópico, que são industrializados, eles precisam seguir uma norma de concentração, de quantidade de produto que não vá trazer malefícios para A ou para B. Então, tu entra numa média, né, Rochelle? Uma assim, média, podia dizer assim, de ação, que aquele produto vai ter uma boa ação, mas para não ter o risco de uma superdosagem, enfim. Quando a gente prescreve, e a gente tem a farmácia de manipulação para isso, tanto suplementos via oral como tópicos, a gente consegue uma dose muito maior quando se tem essa necessidade. Então, a gente consegue ter efeitos superiores do que, muitas vezes, produtos industrializados. Isso é bem importante a gente ressaltar, porque muitas pessoas perguntam assim, se o manipulado, olha, fiz um orçamento de uma fórmula manipulada de polivitamínico, de antioxidantes, de colágeno, bioestimuladores, mas, por exemplo, fiz um orçamento de um composto de antioxidantes e essas cápsulas que são excelentes para melhora do botox, prolongamento, por exemplo. E aí esse valor saiu mais caro. E aí a pessoa diz assim, não é melhor então eu comprar industrializado? Porque a pessoa tem a sensação de que o industrializado seria melhor que o manipulado. Ou então que o manipulado teria que ter um custo mais baixo. E isso não é verdade. Por quê? Não Porque é as verdade. fórmulas são individualizadas. Então a gente vai estar colocando substâncias que também existem dentro dos grandes laboratórios, dentro do industrializado, Sim. e em concentrações muito maiores. Isso é bem importante, esse é o papel da nutrição funcional, da nutrição e da farmácia, né? Então, da prescrição médica para a farmácia de manipulação, que é personalizar. Porque tu pode ter nutrientes que tu tenha em concentrações maiores, que às vezes por uma análise, por uns exames bioquímicos vai identificar, por exemplo, que a pessoa tem uma alta de selênio, ela precisa de menos selênio que a outra de zinco. Em geral, o zinco na população está baixo, então eu posso suplementar mais do que a fórmula padrão que tem no comércio. No comércio e padrão, ela tem uma padronizando necessidade todo mundo. maior. Exato. E outra coisa, assim, às vezes as pessoas buscam, né? A gente sabe disso, compram, nem todos esses suplementos necessitam de receita médica. Então, elas usam aqui um para o cabelo, outro aqui que é bom para os ossos, e muitas vezes... Se repetem as substâncias. E aí, quando vai fazer um exame laboratorial, tem alterações que são muito mais pelo que ela vem ingerindo, com doses que se somam, do que ter uma prescrição única com aquilo que realmente ela necessita de forma equilibrada, vai lá e faz, é só isso. Então, isso é um outro cuidado que a gente tem. Porque a gente, aqui uma das questões, assim, quem pode consumir nutricosméticos? Em teoria, Todo mundo. Todo mundo pode consumir. Mas saber realmente a sua dosagem, qual é as necessidades, isso teria que ser feito pelo prescritor. Né? E acontece muito assim, por exemplo, esses polivitamínicos, né, que a Rochelle falou. Eles têm, como é que chama? É IDR? Como é que chama? O IDR, né? Então, tem lá aquela dosagem padrão, enfim. Mas ela toma aquele pensando, esse aqui é um polivitamínico para minha imunidade. Aí ela toma o outro pro cabelo. Aí ela vai lá e toma para as unhas, porque o nome tá lá escrito para as unhas, que é a mesma coisa que tá no cabelo. Mas ela não sabe identificar as substâncias. Então, muitas vezes, começa a ter até sintomas e para-efeitos e não sabe do que é, mesmo sendo substâncias que são naturais, enfim, que não são remédios, né? Mas que tem um efeito terapêutico e que tem que ter esse cuidado. E eu acho que a gente precisa explicar também as diferenças entre um cosmético, por exemplo, cosmecêutico e nutracêutico, né? Isso também é uma grande dúvida. Eu não sei se o que eu estou utilizando é um cosmético, se isso é um nutracêutico, se é um cosmecêutico, porque são siglas, né, nomenclaturas que se utilizam e que isso gera dúvida no que pode, o que não pode, o que tem isso ou não. A gente estava comentando, né? Hoje dificilmente tem o cosmético que tem, que nem a doutora estava falando, o papel de embelezar. Né? Mas hoje quase todos têm alguma função. É um ativo funcional. Uma tendência, vou citar uma marca aqui, tá? Boticário. Boticário era perfume, maquiagem. Sim.
né? Hoje em dia, Boticário já tem bases multifuncionais, hidratantes, porque é uma tendência de toda a indústria. Uma base clareadora, uma base antioxidante, Exato. uma base que melhore sinais, então, né? assim, Linhas de expressão. Indústrias que eram puramente assim da beleza, no sentido de cosmética, de embelezar, de maquiar, sem necessariamente o intuito de tratar, e hoje em dia elas já estão acrescentando ativos para que o produto seja multifuncional. Né? Mas existe, e aí vem a coisa da concentração, Claro. tá? Então, a gente sabe que para ter uma hidratação adequada, a gente tem que ter uma concentração X. A mesma coisa que o fotoprotetor. Várias bases e cremes têm fotoproteção quanto? 15? Né? Nem tem PPD. Exatamente. Então, digamos assim, nem tem um fator de proteção para protetor, melasma ou mas câncer de pele. não funcionam como um protetor. Então, essa é a diferença. Então, o cosmético seria mais para embelezar. O nutricosmético já tem uma ação terapêutica, assim como o cosmecêutico, né? Então, assim, é isso que essa diferença que tem que se fazer. E aí, um nutricosmético é uma função oral, né? Geralmente ingerida justamente por nutrição junto com uma função cosmética, que seria na função de nutrição e cosmético, ou seja, ingerir um nutricosmético, a beleza em cápsulas, vai estar ingerindo compostos bioativos que são estimuladores de colágeno e fibroblastos, melhorando aí nossos aminoácidos e, consequentemente, colágeno, elastina e massa magra. Né? Também. É isso aí. Então, até as pessoas costumam falar assim, eu preciso de algo para flacidez. Isso vem muito. Eu queria melhorar aqui esse aspecto flácido na coxa. Eu já digo, olha, a comida vai te ajudar, né? As proteínas vão ajudar, mesmo que o suplemento auxilie, a gente vai precisar de exercício físico também. Mas o suplemento resolve muita coisa. E os procedimentos, idem. E em relação ao procedimento corporal, o que as pessoas mais procuram lá na tua clínica? Corpo, assim, o que a gente indica, né? Assim, a celulite é uma coisa que incomoda. Flacidez interno de coxas, principalmente, glúteos, né? E abdômen. No consultório é uma das coisas mais frequentes. Depois vem braços, porque como eu atendo pacientes, assim, normalmente 40 a mais, começam a se incomodar com flacidez de braço, de pele de braço, que não é a flacidez muscular. Sim, né? sim. Então, é sobra de pele. Exatamente. Então, assim, porque isso é outra coisa, né? As pessoas têm que entender que assim como hidratam o rosto e cuidam, tem que ter o mesmo cuidado do corpo. E isso eu peco. E aí a gente tem um outro fator. Eu confesso que eu peco. Faz parte do meu banho, eu já isso. tenho o hidratante. E aí tem outro fator que a gente tem aqui o nosso inverno rigoroso. Com e certeza. que também faz com que a pele desidrate mais. O chuveiro quente. Mais, o chuveiro quente. Então tem tudo isso. Então tem que criar esse hábito também. Existem sabonetes, hoje em dia, mousses de banho, que também já ajudam a hidratar e ter essa perda de água menor. Agora, né? falando aí de sabonetes, isso é interessante a gente falar também. Eu nem falei em questão de hidratação, sabonete, a detergência que a gente coloca no corpo em grande quantidade, anulando a nossa hidratação corporal. Mas a gente pode estar melhorando isso com sabonetes com outro tipo de pH, né? Também, sim, que a farmácia pode estar auxiliando muito e colocando no próprio sabonete, né, Rochelle? Tensoativos mais suaves. Tensoativos suaves que não agridem a pele. E aí a gente pode falar dos hipoalergênicos, de um pH mais ácido para rosto, né? Ou mais alcalino para outras funções. E que a gente possa estar utilizando até como hidratante também. Sim, porque esses tensoativos mais suaves, eles mantêm mais a barreira da pele, do cutâneo. Íntegra, né? A barreira íntegra, né? Porque às vezes tem ativos como alguns tensoativos, que são os detergentes, ali os sabonetes, eles agridem a pele. Por exemplo, o sabonete em barra, ele tem um pH super alcalino. Então, ele agride muito a pele. Esticada. Sim, saiu daqui do banho, parece que ele taga, assim. Parece E isso é importante. Isso quando eu falo assim, meus pacientes que têm uma faixa etária de 40 a mais, muitas delas também já estão naquele período de climatério, que começam a sofrer mais com falta de hidratação cutânea. Então, assim, eu recomendo sempre o uso de gel de banho, de sabonete Sindet com pH adequado, com substâncias hidratantes, para minimizar esses sintomas. Porque muitas vezes os pacientes assim acham, tem uma alergia, muitas vezes tem coceira, claro, pelo ressecamento pela desidratação. Saiu do banho e secou e começa a se coçar. Exato. Sim, porque daí passou o sabonete, que é super abrasivo. Assim. Aí água quente. Água quente. Mais um então, abrasivo. A pele faz assim, né? Ela dá uma enxugada. Então, aí a hidratação pós-banho, ou um óleo pós-banho, mas em geral a hidratação é tão muito importante quanto. Mas quando a gente fala de procedimento corporal, os bioestimuladores associados a tecnologias
a ultrassom micro e macro focado e a campo eletromagnético funciona bastante. E sobre suplementação de colágeno, qual é a tua opinião? Funciona, não funciona? De colágeno, Isso. eu Por recomendo. exemplo, de peptídeos de colágeno. Eu recomendo, eu gosto e explico. O que a gente vai ter com a suplementação de peptídeo de colágeno? A gente vai ter uma melhora da elasticidade, da hidratação, porque às vezes a pessoa acha que vai tomar e vai ter mais colágeno. Exato. Estou ingerindo colágeno, não é isso, né? Porque tem uns que querem tomar só o colágeno, por exemplo, eu quero tomar só os peptídeos de colágeno o suficiente. A gente precisa de precursores. Exatamente. Então aí entra silício, entra aminoácido, entra vitamina C, entra Zinco, minerais, exatamente. vitaminas. Então isso é uma coisa que eu também explico. Ah, mas eu posso tomar? Tu acha que funciona porque melhora a hidratação, melhora a elasticidade. Porque já tem estudos aí provando, né? A questão que eu sempre digo é, o colágeno funciona super bem, mas precisa cuidar, porque ele também vai primeiro para onde a gente tem a nossa maior deficiência, né? Então, muitas vezes as pessoas, eu quero que o colágeno vá para o meu glúteo, né? Não, ele vai primeiro para onde é a maior deficiência dentro do organismo. Exatamente. E quando a gente fala de corpo, né, Grace, a suplementação é mais importante ainda, né? Porque Muito. quando a gente fala de rosto, eu sempre explico isso assim. Quando a gente fala de rosto, olha a área do nosso rosto, né? Quando a gente fala de braço, de coxa, de glúteo, a gente está falando de uma área muito maior que a gente vai precisar, quando se pensa em produtos e injetáveis, uma quantidade muito maior para ter o mesmo resultado que se tem na face ou no pescoço. Então, a gente precisa associar tudo que pode, né? E a associação de terapêuticas tem se mostrado sempre muito mais efetivas, tanto rosto, colo, pescoço, como a parte corporal toda, né? E tudo isso aliado à nutrição. Então, falando aqui, digamos, vou citar aí, se vocês concordam, 6 alimentos que podem melhorar a beleza da pele. Então, começando aí com frutas cítricas, né? Ricas em vitamina C. Então, vitamina C, um precursor de colágeno. Um clareador da pele, um antioxidante. Excelente. Então, a gente pode estar colocando aí cenoura como um retinol. Beta-caroteno. E beta-caroteno. Cacau, né? Rico em flavonoides. Aí a gente pode estar falando como, inclusive, utilizando ele como protetor solar. Sim. Né? Assim que as pessoas vão falar em relação a comer chocolate, aí eu vou dizer acima de 70% ok. Né? Chocolate 70%. Sem abuso. O salmão, rico em ômega 3, também vai melhorar o aspecto cutâneo. Abacate, gorduras boas, sementes e oleaginosas, né? Então, nozes trazendo aí ricas em zinco, que muita gente está falando aqui em relação a isso. Selênio, as castanhas também. Exatamente. Então, ficariam aí nesses 6 superalimentos. Concordam com os alimentos? Concordo. Totalmente. E perguntando em relação aqui, uma questão de, se fosse escolher, Raquel, doutora Raquel, um único procedimento para indicar para uma paciente, que procedimento seria isso? Porque sempre quando a gente discute, né, isso é normal, o que tu vai fazer? Ou isso é muito caro, não vou conseguir fazer tudo que eu gostaria, queria fazer bioestimulador, queria fazer lábio, queria fazer pescoço, vou ter que decidir. E se você tivesse que decidir pela paciente um único procedimento estético, qual você indicaria? Pergunta de milhões. Assim, eu teria que... né, dividir por faixa etária. Posso dividir por faixa etária? Pode. Mas, assim, no geral, né, se eu fosse dizer assim, como prevenção, vamos pensar assim, tá? Pessoa que quer começar a se tratar, é óbvio que a gente não está falando de uma flacidez já a um grau mais avançado, mas a pessoa que vai começar a se tratar lá na faixa dos 30 anos. Toxina botulínica, rosto e pescoço. Porque quando a gente aplica rosto e pescoço, a gente tem um efeito de lifting facial, a gente modula os músculos depressores. Eu sempre achei que o Botox era só facial. Eu também. Não tinha pescoço. Pra mim é novidade. Eu não consigo fazer porque eu tô... mas porque está ótimo, essa isso, força entendi. do pescoço, o músculo platisma puxa o nosso rosto para baixo. E o que a gente faz com a toxina nada mais é do que uma modulação, um equilíbrio de forças. O músculo que eleva a gente deixa com uma força maior, o músculo que deprime e que piora a flacidez, a gente bloqueia mais. Entendi. É isso que se faz com a toxina. Então, se a gente começa a fazer a toxina botulínica regularmente como forma preventiva, que também é uma coisa muito polêmica quando se fala disso, a gente tem um efeito de lift, a gente vai modulando esses músculos, prevenindo a flacidez. E pensando externamente, eu te diria peeling facial.
Peeling facial, Porque olha isso aí. é uma coisa E o que peeling nem tem um valor tão elevado, a gente pode, E é um pode colocar excelente- dentro O peeling da rotina. estimula colágeno, o peeling melhora a acne, o peeling tem uma ação anti-inflamatória, o peeling clareia manchas. Então, assim, é São um muitos procedimento... benefícios para um único produto. Exato. Eu sou muito adepta, assim, tem coisas que às vezes assim, luz pulsada, que é uma coisa, não se faz, mas luz pulsada é um excelente procedimento. Peeling é um excelente procedimento. Então, assim, a gente precisa tratar da textura da pele, modular musculatura, né? E aí depois, né, de uma faixa etária, aí sim a gente vai ter que lançar mão de bioestimuladores de colágeno, de reposição de volumes. Mas como prevenção, iniciar com toxina full face e pescoço. Ok. E um peeling regular, com certeza a gente Seria vai estar a prevenindo primeira escolha. muito rugas, linhas, flacidez, enfim. Seria a primeira escolha. Olha aí que interessante. E os tratamentos de uso oral, o que, que a gente pode estar agregando isso? Por exemplo, eu quero prolongar mais o meu Botox. Isso é para mim mesmo, né? Então, eu quero prolongar mais o meu Botox porque eu treino muito, ele não tá durando tanto, eu faço caretas na academia. O que, que eu posso fazer para isso? Duas coisas, eu te diria. Zinco com fitase, que a Rochelle deve ter na farmácia, que a gente recomenda que se tome assim 4 dias antes, antes da aplicação. Então, marcou lá na clínica para fazer... Já pode tomar. Vai lá na zinco com farmácia fitase. e começa a usar a fitase com zinco, tá? E aí o Nano BTX, que é um aminoácido, é um peptídeo que ele simula na pele o efeito da toxina. É isso, Rochelle? Isso, ele é um peptídeo Então, da toxina botulínica. Exatamente. Então, assim, seria da toxina botulínica C, né? Tipo C, porque a gente injeta tipo A, né? Então, ele relaxa, também tem um efeito de relaxamento, de melhora das rugas, principalmente para essa região de área de olhos. Então, Nano BTX... E tu já deu para ela fitase e o zinco. Já, tá aqui. Eu já posso agora já marcar só o meu horário para fazer o Botox. Segunda-feira agora tu já pode. Começa agora, segunda-feira. Começa segunda-feira, eu já posso estar lá na clínica fazendo o meu Botox. Não, é exatamente isso. A questão de saber que suplementos a gente pode estar utilizando e quais são os procedimentos que são mais buscados e que uma a gente coisa, pode estar aliando. só para complementar, assim, tu falou, o que a gente pode tomar para prolongar e melhorar o efeito dos procedimentos? O contrário também é verdadeiro. A gente também sempre tem que avaliar o que o paciente está usando para outros fins, porque algumas medicações também podem fazer com que os procedimentos não tenham o efeito desejado. Um exemplo. Anti-inflamatórios de uso prolongado, alguns remédios cardiológicos, tá? Que a gente sabe que alteram o funcionamento e a durabilidade da toxina, assim como dos bioestimuladores de colágeno. Ou seja, então, claro, aí falando o pessoal que faz exercício demais ou corre, né, corridas e cardio, então o que acontece? Está oxidando. Alguns tomam anti-inflamatórios ou medicamentos de até uso contínuo, eles também serão prejudicados. Por isso que a anamnese médica é muito importante, né? Porque é um organismo como um todo, né? Então, assim, a gente tem que avaliar tudo isso para poder pontuar para o paciente. Olha, talvez isso não vá ser tão eficiente por conta disso, disso, disso. E uma coisa bem importante, as pessoas, às vezes, nem elas lembram as coisas que tomam. Às vezes eu pergunto, anota tudo que tu tá tomando, para às vezes elas querem... Isso acontece no tratamento, isso acontece lá no consultório, hoje, é a mesma coisa. Hoje eu ainda falei sobre isso. Agora, assim, toma algum hormônio? Não tomo nada. E anticoncepcional? Não, eu tenho implante. Claro. Não toma. Ela mais. não como não? Mas tá em você. As pessoas esquecem. Né? Então tá em você. E aí assim? é uma informação que a gente precisa saber, porque assim, esses chips, esses implantes, a gente sabe que repercute, né, absurdamente no organismo. Sim, isso também eu acho que é uma coisa bem importante, né? Que hoje as pessoas têm usado muito os implantes, implantes da beleza, implantes de gestrinona, e às vezes promove uma queda de cabelo. Total. Né? Então dá acne, oleosidade, queda de cabelo. Aí elas aumentam a massa, ficam com a bunda durinha, mas cai o cabelo e tem espinha. Magrinhas, mas não, obrigada. Não, é uma escolha. Exato, porque tu não pode. Eu sempre digo assim, não dá pra ter tudo. Não ao mesmo tempo. Que eu acho muito interessante, assim, eu percebo no meu uso, assim, eu tomo bastante suplemento, assim, eu tenho a minha forma que eu não fico sem. Fiquei uns 5 dias sem, eu já fico, meu Deus, já começo a achar cabelo branco e tudo. Mas o ômega 3, eu acho ele é um regulador da oleosidade, assim, tanto para quem tem pele seca, ele promove a hidratação, olho, né?
quanto para quem tem pele oleosa. Então, ele é um regulador da oleosidade também. Eu acho que é importante a gente salientar. E eu sempre acho que, claro, porque lá na clínica onde eu atendo também, as pessoas procuram muito os tratamentos primeiro para obesidade, né, protocolos de obesidade, e depois que elas chegam num peso X, elas vão procurar os tratamentos estéticos para preencher ou melhorar a flacidez. Elas dizem, eu tô precisando disso, agora eu tô magra e eu preciso cuidar da minha estética, o meu rosto tá flácido, eu não sei o que fazer. E aí, o que eu te pergunto? Nesse momento de um pós-paciente ter perdido esse peso, quais são os procedimentos e cuidados? Porque a alimentação já vai estar ok, provavelmente ele já vai estar fazendo uma atividade física. O que ele vai buscar e esperar lá? E quando ele chega, o que ele espera? Que a mágica aconteça e tirar essa flacidez, e é possível em mais ou menos em quanto tempo? Como funciona esse processo? É possível. Nesses casos, assim, depende, né, se a gente está falando de um grande emagrecimento, né, ou não, né, e da idade também, porque a gente sabe que se tu tiver um emagrecimento muito grande, depois de uma certa idade, a tua flacidez vai ser maior, né? Se for jovem, fizer atividade, enfim, tu vai sentir muito menos. E isso nem quer dizer se a pessoa, digamos, era muito obesa ou digamos, muito magro, também vai ter uma sobra de pele muito grande. Muito grande, né? Então, assim, nesses casos, a gente tem que aliar, eu penso dessa forma, a gente tem que aliar a tecnologia com injetáveis, né? A nutrição já está ok, a dieta já está ok, para a gente ter resultados mais significativos e avaliar também, nesses casos, se não é caso cirúrgico. Claro. Tá? Claro. Porque aí, Sim, quando a gente Por pega... exemplo, vai aplicar tantas seringas, olha só um pouquinho. Não tem. Aqui tá errado, que às vezes vai ter tem que ir muita pra sobra cirurgia de pele. plástica. Exatamente. Aí a gente tem que avaliar e ver, é para mim ou é para o cirurgião, Uhum. tá? Porque isso acontece. Então, por exemplo, e eles geralmente pedem assim, o que tu acha? Eu disse, olha, eu não consigo te avaliar isso. Mas a gente tem uma certa tendência a olhar, é muita pele, isso aqui não vai conseguir resolver, né? E aí, daqui a pouco, a pessoa vai dizer, olha, não, mas cirurgia não está nos meus planos. Ok. Então, vamos alinhar que o nosso caminho aqui é longo, a gente vai fazer algumas coisas, né, para melhorar e alinhar a expectativa. Isso é fundamental. Porque a gente chega lá com Tá? uma expectativa, né? Exatamente. Todo mundo, de como vai sair. Então, assim, uma paciente que tem uma indicação cirúrgica e que não opta por não operar, ela tem que entender que o resultado é em consultório, mesmo com as mais avançadas tecnologias. Agora a gente tem essa radiofrequência agulhada com mais profunda, né, que é uma tecnologia, o Morpheus, que vocês já devem ter ouvido falar, que está fazendo bastante sucesso, tem as suas limitações. Claro. Então, tanto é que inicialmente é usado do transoperatório, né, para ele ter um resultado mais significativo. Então, assim, alinhar as expectativas, ser muito clara na avaliação e se não é, e dizer, olha, isso é cirúrgico, isso é para mim, né, não quer a cirurgia, então a gente vai fazer um planejamento e aliar tecnologias com procedimento e exercício físico. Com certeza. Rochelle, o que tu trouxeste aí hoje pra gente Eu trouxe olhar? Eu acho que nós tínhamos falado também sobre a linha vegana, né? Porque às vezes existe uma confusão, às vezes, assim, na questão do vegano e do natural, né? Do clean do beauty. Clean beauty. Então, assim, o vegano nem sempre ele é vegetal ou o mais saudável, digamos assim. Então, ele tem Não alguns ser testado em animais. Ele tem normalmente 3 critérios, assim: não ter crueldade, não ser testado em animal e não ser de origem animal, né? Então, porque é uma filosofia, né? E o Clean Beauty, ele já tem uma outra preocupação, que é do meio ambiente, inclusive. Ele não pode causar dano nem ao usuário, né? A pessoa, a pele que está sendo aplicada, no caso do cosmético, né? Do nutricosmético, e nem ao meio ambiente. Então, ali, um percentual dele tem que ter, vamos dizer assim, tem que ter esse cuidado. Não vai sustentável. Por exemplo, com a questão marinha, né? Então, todo esse clean beauty, e quanto menor o número de ingredientes, né, melhor no produto. Pelo que eu estudei, até a gente já apresentou alguns trabalhos sobre isso, a beleza clean beauty vem em 3 categorias, né? Sim, categorias do hipoalergênico. Exatamente, A, B e C. Então, ali, para pacientes hipoalergênicos e com a pele super sensível, ela só pode utilizar itens que estejam na categoria A. Né? Então, na categoria B, se for um sensível suave ou leve, que não tenha tantas alergias, B. Mas jamais ela
vai entrar em produtos que estejam na categoria C, porque vão ser altamente reagentes para a pele dela. E aí, então, a Beleza Clean Beauty fica nesta vertente. Já os produtos orgânicos são difíceis de ter um produto 100% orgânico, porque, primeiro, como é que tu vai atestar que a água que está presente em praticamente todos os produtos é orgânica? Orgânico. Né? Então, como tu vai atestar isso? Então, a gente viaja muito, né, dentro dos ativos veganos, que sem crueldade animal, 100% vegetais, né, e não derivados de origem animal, mas que podem ser sintéticos não tão bons. Não tão bons, como né? aí Isso a gente precisa pode citar os mostrar. parabenos, né? Exatamente. Então, é parabeno, não é derivado de origem animal, Os então vale. Não queremos. Então tem que ter um discernimento entre clean beauty ser bom, né, para o paciente, e muitas vezes ter algum derivado de origem animal, que ser 100% vegano, mas não ter a qualidade específica para nossa pele. Por exemplo, essa linha que a gente desenvolveu, a linha vegana, esse sabonete, ele é 100% vegano e vegetal. Então, é diferente, ele tem uma pegada... Então, a gente teve essa preocupação de desenvolver ser vegano e vegetal. E vegetal. A embalagem, a gente poderia dizer que ele é um clean beauty, porque a embalagem é biodegradável, é reciclável também, então... Isso é uma coisa muito importante, né? A gente tem na indústria algumas linhas já, né? Tem uma linha americana que é The Ordinary, que também, assim, vem com essa pegada... Sim. Poucos ativos, né? A gente tem a Princípia aqui no Brasil, a Simple Organic, que também tem essa filosofia, né? Clean Beauty. Exatamente. Então, assim, ativos únicos, né? Até por essa questão, assim, de alergia, sabe exatamente o que está usando, se tem alguma reação, sabe o que é, não são ativos, né? Produtos que têm muitos ativos que depois fica até difícil de identificar. Mas essa coisa do vegano é mais complexa, né? Tanto no tópico, quanto para a suplementação. Muito difícil, porque a gente já começa com o item principal da suplementação, que é o colágeno. Exatamente. Os peptídeos de colágeno. Hoje, então, como a gente vai... Eu não quero suplementar colágeno, mas existe colágeno vegano? Existe. Né? Mas, assim, são aminoácidos. São precursores. Então, na isso. verdade, a gente vai estar utilizando precursores de colágeno como se fosse o colágeno vegano. O que é diferente, né? Então, a gente pode estar utilizando silício, pode estar utilizando vitamina E, os outros complexos, coenzima Q10, ácido E eu acho que é bem alfa-lipoico. importante trazer isso à tona, vamos dizer assim, essa preocupação que o vegano tem que ter, porque realmente, assim, a alimentação vegana, ela, vamos dizer assim... É uma filosofia. É uma filosofia, mas ela é baixa em proteínas, então a gente precisa aumentar a proteína de boa biodisponibilidade. E essas pessoas, assim, a grande maioria, né, que seguem essa linha mais ou vegana, natural, também são adeptos da atividade física. Sim. Claro, com certeza. Então, com certeza. Ou seja, mais flacidez, exatamente. mais oxidação. Eu sou bem taxativa. E a gente precisa estar melhorando essa oxidação. É uma opção, enfim, perfeito, mas a pessoa tem que entender. E aí entra o que eu falo, que o resultado dos procedimentos injetáveis em consultório, nesse tipo de dieta, com esse estilo de vida, ele é inferior. Isso é... Você já confirmou com os seus pacientes no consultório. O A paciente preocupação vegano tem uma flacidez maior corporal. Completamente. Sim, Né? deficiência, Então, às vezes... é inegável. Ele pode ser, sim, saudável. Ninguém está falando aqui de deficiência, por exemplo, de vitamina B12, de vitaminas corporais. Mas o colágeno dele é prejudicado. Exatamente. E aí a importância dessa suplementação, que esse colágeno vegano, ele é uma junção de aminoácidos que vão atuar... são sintéticos, né? É por isso, gente, que eu amo a dieta plant-based. Por quê? Porque o plant-based, ao contrário do que muitos pensam que seja uma dieta vegana, ou seja, exclusivamente à base de plantas, o que a dieta plant-based é uma dieta que possui na sua característica principal todos os alimentos de melhor origem, ou seja, mais próximo da sua naturalidade, ou seja, próximo da terra, o que está mais próximo da terra, ou que está mais próximo, digamos, que vem das árvores, mas o que ela exclui são ultraprocessados e minimiza as proteínas de origem animal, mas nunca exclui. Ou seja, a gente consegue utilizar a dieta plant-based com parcimônia, escolhendo suas proteínas. Talvez não tanta quantidade de carne vermelha, mais inflamatória, mas utilizar mais peixes, ovos e frango, e aí sim suprir o que a gente precisa de colágeno e de proteína adequadas na dieta. Exatamente. Só que nesse grupo específico de pacientes, assim, a gente não consegue ter esse equilíbrio, né? Então...
É difícil. Eu já atendi paciente vegano, mas é bastante difícil. Mesmo que a gente consiga colocar as proteínas vegetais, exato. Isso não que tu é funciona da mesma forma. né? Exatamente. Então, assim, eu te confesso que eu tenho dificuldades e às vezes até alguns cremes eu tenho que dar uma olhada, porque aí às vezes tu vai ver, é do salmão, Sim. né? Sim. Então, tem que ver. Por exemplo, eu quero receitar um ômega pro vegano. Nossa, ele vira um demônio. Tem ômega. Veganos, perdoem, mas é que esse é sempre um problema, né? O ômega vegano. Então, tem isso também, são precursores, né? A gente nunca vai ter. É difícil, né? A gente tem que, assim, olha, vou estudar, vou pesquisar, porque não é uma coisa, assim, que é restrito. Hoje é restrito e a gente não muito. tem uma formação desde sempre voltada para isso. Né? As empresas têm buscado mais ativos veganos, né? Por essa questão mais ativos vegetais, veganos, não sendo o sintético. Só veganos, para mim, eu fico com o pé atrás. Que vai atender o Para mim, eu quero vegetais assim, veganos. Sim, então. que vão se preocupar com a produção desse ativo, né? Então... Porque tem que ser bom para o meio ambiente, mas tem que ser bom para mim também. É isso aí. Então, não basta ser bom só para o animal, tem que ser bom para mim também. Eu acho que tem que ser bom para todo mundo. E isso é clean beauty. E o planeta que a gente vive, né? Então essa Exatamente. é a busca hoje das empresas, trazendo esses ativos. Então hoje as empresas já fracionam lá nos seus catálogos, né? Os ativos que são veganos ou clean beauty ou não veganos, né? Então já está setorizado. Isso facilita na hora da prescrição. Facilita muito porque é uma coisa difícil. Na hora de fazer um protocolo. Diariamente consulta na farmácia se o produto é vegano, se tem, né, de origem animal, qual é a origem do produto. É vegetal? Aí às vezes a gente pensa assim, não, é vegetal. E aí tu vai ver, não, ele tem alguma coisa na composição que é animal. Então, é bem difícil. Importante. Isso é um trabalho bem minucioso, assim, da gente fazer. Então, para a gente conseguir aqui, esse papo tá ótimo, mas para a gente... mostra aí. Os skin bióticos que nós tínhamos falado na questão... Os probióticos para pele. Que a gente falou no outro podcast sobre os probióticos, e aqui nós temos os probióticos para pele. Então, ele também... nós temos, em geral, 3, 4 tipos aí. Um sérum. E eles vão manter a barreira cutânea e diminuir o processo inflamatório. O cacau, é um dos alimentos, aqui é o cacau, por isso. nosso chocolate 70%. Chocolate e Morosil. Tem um ativo aqui, né? Tem um ativo, já é um nutricosmético. É um nutricosmético. Então, da laranja moro. O Morosil é bom para gordura localizada na barriga. Até para inibir a ansiedade, vontade de doces. E eu sempre digo, as pessoas veem muito o Morosil pela questão só da beleza, né? Mas ele tem uma ação na esteatose hepática que eu acho bem interessante. É verdade. É que não absorver, né? Não vende a esteatose hepática, entendeu? Vende ansiedade e vontade de doces. Aí vende bem. Reduz a gordura abdominal. Uma outra questão, Raquel, que eu lembrei, assim, que a gente estava falando da questão das mulheres 40 a mais, né? É que aí é bem na fase onde os hormônios começam a diminuir. E aí, na queda do cabelo, a gente estava falando, o estrogênio é o adubo do cabelo, né? Então, é difícil esse equilíbrio hormonal. A queda também, e o afinamento. E o afinamento. Né? Mas eu acredito que a pele seja algo mais gritante na menopausa, nas mulheres menopausadas. A textura de pele. Hidratação. Eu acho que é um conjunto, Graça. Assim, claro que o que leva ao consultório, na grande maioria das vezes, é pele. Mas o cabelo é uma coisa que está assim, cada vez mais frequente também. O que acontece é que o cabelo, quando começa a cair ou afinar, a percepção é mais rápida. E aí, então, geralmente ela entra em desespero. Exatamente. E ela quer o cabelo é uma coisa que incomoda muito, abala muito a autoestima. Para depois repercutir na hidratação da pele, aí ela sente que não tá a mesma coisa, mas às vezes ela não tem essa percepção. O cabelo é visual. Ela não tem essa consciência, assim, de que pode estar relacionado ao hormônio. Vê no box. Exato. Quando caiu. Então, assim, meu Deus, tá caindo muito cabelo. Mas, assim, o que a gente vê, assim, relacionado a esse período de climatério e menopausa é muito mais... Não é nem tanto a desidratação, a coisa da flacidez. Meu corpo mudou. Então, o ácido hialurônico entraria bem aí também. Exatamente. Então, assim, é isso que... Olha, eu tô entrando na menopausa, né? O entrando na menopausa é aquele período de climatério, né? Então, eu estou entrando na menopausa, mas eu sinto, assim, que meu corpo mudou.
Então, é uma queixa, assim, sinto mais flácido, eu malho, já não tenho o mesmo resultado. Então, é isso que chega pra gente. A questão do climatério e da menopausa, junto com a estética, os procedimentos estéticos, precisa unir a alimentação, nutrição, hidratação, sono, os procedimentos estéticos adequados para flacidez, gordura corporal ou preenchimento, bioestimuladores, aliados à suplementação de nutricosméticos que vão fazer o benefício de estar, de repente, estimulando o colágeno, estimulando fibroblastos, repondo o zinco e diminuindo a ação dos antiglicantes, desglicantes, aí, o açúcar, né? E também a oxidação de excesso de exercícios e até mesmo de respirar. A gente está respirando e já está oxidando, né? Essa questão do açúcar, eu lembrei de uma amiga que teve um procedimento, assim, e usou, vamos dizer assim, a gente usou o glicoxil com ela, né? E o resultado, assim, se não tivesse usado, porque as pessoas acabam ingerindo açúcar mais do que o do devido. Que deveria. Com certeza. A questão do glicoxil para mim é muito notória, porque quando eu tenho uma amiga, né, a Gabi, e ela sofreu um acidente com o olho, enfim, entrou espelhos dentro do olho dela. E ela fez a cirurgia e a primeira coisa que ela perguntou, o que eu faço na minha alimentação agora para conseguir melhorar o olho mais rápido, cicatrizar o olho mais rápido? Corta 100% do açúcar agora. A gente vai utilizar a glicoxil, porque, na verdade, os primeiros estudos do glicoxil foram para pacientes com glaucoma. Glaucoma, né? degeneração então, macular. E ela teve glaucoma não é impacto, choque, assim, de contato. Sim, porque pelo trauma, né? Trauma, exato. Então, teve glaucoma por trauma. E aí, ela utilizou o glicoxil, retiramos todos os açúcares, farinhas brancas. E até hoje o médico diz, assim, além de outros suplementos que a gente colocou junto. Luteína, colocamos tudo para ela, luteína, tudo mais. E o que aconteceu? A cicatrização do olho dela foi um fenômeno, assim, foi brilhante. Por isso. Então, o que a gente diz? Se é um processo de cicatrização, se tu quer que a tua pele tenha um viço melhor, uma textura melhor, primeira coisa, corta os açúcares refinados, farinhas brancas, entramos na dieta plant-based de novo e utiliza antiglicante e desglicante tópico. A cor da pele muda. É verdade, né? Os estudos... A cor da pele muda com glicoxil. Com glicoxil. Então, suplementar glicoxil associado a outros suplementos que eu gosto, o silício, né? Enfim. Sim. E mais um tópico, né, com ácido ou alfa-hidroxiácido, e que o próprio faça uma listin, renovação. Utilizando a listin também, outro antiglicante. Exato. A vitamina E também. Sim. É um antiglicante. Faz um de uso tópico e uma cápsula com glicoxil, com X-Nutriment, que eu gosto bastante, enfim, outro silício, vitamina C, muda e muda rápido. Muda mesmo. E eu gosto, depois que eu fiz procedimentos estéticos, né, e utilizei muito peptídeos de colágeno peptidase para cicatrizar, então utilizei dosagens aí de 60 gramas por dia, fracionadas em 20, melhorou absurdamente. Então, até as mulheres que têm medo de, por exemplo, fiz a cirurgia estética e tiveram medo de engordar ou reganho de peso, então utilizei ele e ele também auxiliou, inclusive, na ansiedade e saciedade, né, utilizando peptídeos de colágeno. Exatamente. Então, isso é o quê? Nutricosmético. Nutricosmético. O peptídeo de colágeno associado ao uso do ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico promove a hidratação da pele. Então, eu acho que é uma associação bem boa. Bem importante. Meninas, eu adorei o papo aqui de nós, novamente. Doutora Raquel Lobato, aonde encontramos você nas redes sociais? No Insta, né? Basicamente, né? A gente acaba... por doutora Raquel? @dra.raquel.lobato, tá? A clínica é no Moinhos de Vento, ao lado do Hotel Lagueto, no de Leone Office Center. Estamos lá para todos os procedimentos estéticos. Todos. O céu é o limite. O céu é o limite. Eu ia perguntar para a doutora, porque eu outro dia fiz um post e me chamou a atenção o número de pessoas que quis saber sobre procedimentos íntimos. E aí, conversando com a doutora Raquel, ela disse que estava indo para um congresso em São Paulo para... Agora a doutora conta. Exatamente. Assim, ó...
cada vez mais a gente vê assim, teve uma paciente que me disse, meu Deus, é laser para tudo. É laser para o rosto, é laser para o cabelo, é laser para tudo. E até laser íntimo. E é exatamente isso. Por que eu resolvi adquirir o laser íntimo, né? Cada um no seu quadrado, como eu digo, eu não sou ginecologista, então a parte de reposição hormonal eu não domino, então não é esse o intuito, mas o laser íntimo, ele melhora, ele rejuvenesce a região íntima, ele melhora o trofismo, ele estimula o colágeno tal qual se faz no rosto. A gente tem uma ponteira, um equipamento próprio para a região íntima. E dói? E não dói, não dói. Pode ser, esse laser é para ser usado externamente na vulva, na vagina, para o clareamento, para o trofismo, para a flacidez, e internamente para dificuldade, para dor, né, dispareunia, né, que é a dor na relação sexual, falta de lubrificação, incontinência urinária, isso é importante. que são coisas que estão presentes, né, por essa flacidez do assoalho pélvico que vem junto com a menopausa, pela falta de hormônios, pela própria senescência. Então, essa é uma novidade que agora a gente vai ter lá. Atenção, Então, mulheres. Assim como... E aí, o que se faz, Graça, que eu te disse que eu adoro um peeling? Peeling íntimo, né? Os mesmos ativos que a gente usa no rosto, a grande maioria pode ser usada num veículo adequado para a região íntima. Claro, que tem absorção adequada, exatamente, que seja adequado. Porque a gente fala muito de autoestima, a gente fala muito se refere muito à estética, né? A rosto, a coisa externa, mas a região íntima, a performance sexual, a libido, isso é uma coisa que também abala muito as mulheres no climatério. Muito. A gente tem falado, todos os podcasts que a gente tem feito aqui tem se falado sobre isso, porque isso é um assunto muito forte. E assim, até uns anos atrás, não tão longe, né? Havia ainda um certo tabu, mas com a disseminação, com as redes sociais, que a gente acabou de dizer, qual é a rede social? A gente fala nisso todo dia, a gente começou a envelhecer. Exatamente. E queremos qualidade de vida com mais tempo. Exatamente. E o acesso à informação, eu acho que facilita também, porque as pessoas, né? Isso tá... As pessoas antes tinham até vergonha de falar, de perguntar, né? Ou se conformavam. É assim acho mesmo. Que é assim. É verdade. Né? Então, assim, tem recurso e assim como tem a terapêutica hormonal, que a gineco vai prescrever e vai orientar, tem o tratamento estético, né? Claro. E o para a região vulvar, vaginal, enfim, para clareamento, para atrofismo, mas também internamente para a melhora dessas questões sexuais, inclusive da incontinência urinária. Perfeito. Rochelle, onde te encontramos nas redes sociais e a Farmácia Ascurandi? Instagram também, Rochelle Galo, e o da farmácia é @Arscurandi. Perfeito. Né? Estamos ali no centro de Porto Alegre há 25 anos, né? Há 25 anos. 25 anos. Gente, mais de 25 anos de formada, não vamos contar sobre isso. Não, essa parte eu faço 25 anos esse ano. Então tá, meninas, obrigada, foi um prazer ter vocês aqui. Eu que agradeço a companhia, o convite, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.